A reforma tributária entrou no radar. O projeto de unificação de impostos já tramita na Câmara e propõe uma mudança na forma como o governo tributa seus cidadãos e como cobra impostos. Mas uma das propostas está tirando o sono de muitos investidores. Pois é, o projeto, pelo que se discute, tem 4 fases. A fase 3 terá a reforma do imposto de renda. E é nesta fase que o governo deve propor taxar os dividendos. Hoje as empresas pagam imposto de renda, mas os acionistas que recebem os dividendos não. Será que isso é necessariamente ruim para os seus investimentos? Eu e o Sami mergulhamos hoje no assunto para responder e trazer tudo o que já se sabe sobre a proposta. O dinheiro que você recebe vai ser afetado? Vai encolher ou não vai encolher? O Cafeína começa agora, Sami. Tudo isso e muito mais após a vinheta. Eu achei que não pode fazer. Não. Amiguinhos e amiguinhas, hoje falaremos de uma das certezas da vida. Uma é a morte e a outra é os impostos. Então, um programa dedicado à vida após a morte hoje no Cafeína. Brincadeira sobre impostos. Para começar a semana assim, Sammy Boy? Não sei. Ó, não, tem a reforma. Agora a pauta é a reforma tributária. No dia 21 de julho foi entregue lá na Câmara, E aí começou o pontapé dado e a gente vai falar disso hoje, né? Teve várias fases. Vamos. Como a gente não consegue fugir dos impostos, só nos resta rir, né? Porque chorar eu não gosto. Então vamos dar risada. Não vai fazer diferença. Não vai. Então, que seja com alegria. Seja com alegria. Olha só, a primeira fase da reforma tributária já está no Congresso. Uma reforma fatiada, já que o governo quer que seja discutida em partes para garantir a aprovação. A ideia é de que todos os projetos cheguem ao Congresso ainda este ano e que também sejam votados, Sandro. Tem também a proposta que os solteiros paguem o dobro de imposto do que os casados, porque felicidade tem que ser cobrada. Mentira! Peguei você! Pegadinha! Vamos lá, o que acontece? Fase 1, tributos federais unificados, que é o que está acontecendo agora. Fase 2, mudança do IPI. Fase 3, reforma do IR. E a fase 4, a desoneração da folha. A ideia de fatiar é fácil. Por quê? Porque você vai aprovando fase a fase, depois não volta atrás. Mas já tem reclamações, porque afinal o pessoal gosta de reclamar um pouquinho. O setor de serviço fala, beleza, a fase 1 vocês estão unificando o PIS e COFINS, eu vou ter que pagar um pouco mais. É verdade que eu vou ter um benefício, que vai ser lá na fase 4, na desoneração. Mas por que eu tenho que pagar primeiro para ter um benefício depois? Na primeira fase, que foi entregue pelo Paulo Guedes, você tem essa criação, né? Pegaram PIS, COFINS e estão criando aí a CBS, a Contribuição Social sobre Operação de Bens e Serviços, a alíquota aí de 12%, Doni. Mas não é a única proposta. No projeto que tramita no Senado, 9 impostos são unificados. Na Câmara, são 5 os impostos que viram um só. No que é bom para a Bolsa? O Congresso começa a destravar o nó tributário que afeta todas as empresas que estão lá listadas, né? E com tanto imposto, com tanto emaranhado, a economia acaba ficando menos produtiva. Isso afeta a todos. No longo prazo, a B3 tende a se beneficiar porque as empresas vão se tornar mais competitivas, vão estar num ambiente de negócios melhor, mais eficiente e com isso conseguirão também ter uma atuação melhor, quem sabe com lucros maiores também. Mas há sobreviventes, é claro, porque tem muita empresa hoje que sobrevive com uma vantagem tributária, um subsídio setorial. Essas podem ter dificuldades. Então, o que vai acontecer? A gente tem um sistema muito complexo. Então, tem duas coisas que a gente pode discutir. Primeiro é a forma. A forma do Brasil é uma das piores do mundo. Um sistema complexo, um sistema obsoleto, muitos impostos, aí você precisa de contador para entender. E, obviamente, isso é repassado no custo para as pessoas. Porque se uma empresa tem que contratar 4 contadores, isso vai estar incluso no preço. Então, primeira coisa é simplificar, é legal, isso todo mundo ganha. A outra coisa é mexer
em ajustes, né? Então hoje, por exemplo, se paga imposto na origem, se paga no destino. E aí tem aquelas, Marcos Lisboa, que é um economista, presidente do INSPER, tem algumas frases clássicas. E o lanche do avião, paga na origem ou paga no destino? E você tem imposto assim, cereal é um imposto, chocolate é outro. E a barrinha de cereal com chocolate? Aí fica uma brigalhada, porque os caras querem enquadrar na menor alíquota. Então, tratar os iguais como iguais é uma das ideias, fazer um imposto para todo mundo, assim, sobre consumo é tantos %. Claro, com alguma mudança talvez para vícios, né, que tem vários países, como bebidas alcoólicas ou cigarros, o resto tudo igual. Então tem uma iniciativa muito boa disso. Mas o que acontece, Sammy Boy, o que tem chamado mais atenção de quem possui ações, pelo menos, muitos dos nossos interlocutores aqui, muitos de vocês que nos acompanham, é o item 3, que é a fase 3. Mencionou. Imposto a fase 3, de renda, exatamente. A reforma do IR. O que acontece? O Paulo Guedes quer cobrar imposto sobre dividendos. Então isso acaba afetando todo mundo que investe em ações. Qual que é a ideia? Hoje, quando você tem uma empresa, você paga imposto. Então a gente tem até uma tabela aí. Hoje você vai pagar, você paga 34%. A maioria das empresas que estão listadas em bolsa pagam 34%. Aí a gente está somando o IR e CSLL. O imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. É isso. Beleza. Agora ele quer fazer os mesmos 34%, mas de outra forma. 19% na empresa e mais 15% nos dividendos. Qual que é a ideia? A ideia é que que o capital não saia necessariamente da empresa. Se ele for reinvestido, ele faz isso. Porque hoje, no Brasil, o dividendo não tem imposto. Então, seja uma empresa em bolsa ou não, eu tive uma empresa, tributei o lucro, deu 100 mil de lucro, eu posso passar para minha conta, essa empresa minha de pessoa física, sem pagar um adicional de imposto. Isso ele quer acabar. E aí ele fala assim, se vai ficar mais caro, é melhor as pessoas deixarem na empresa, gira mais emprego. Eu não vejo isso como algo ruim para a bolsa. Porque o que olha é o total e você está estimulando a empresa a reinvestir. E aí vai ficar na mesma se a empresa paga dividendo ou reinveste. Porque se ela reinveste uma taxa melhor, tende a crescer mais ações. Então eu não acho que esse é um problema seja o maior problema da reforma tributária. Estou mais preocupado, por exemplo, com a CPMF, mas o programa de hoje é sobre dividendos. É um ponto controverso. Sim. É um ponto controverso. Há analistas que acham que com a taxação do dividendo, muitos investidores estrangeiros poderiam se afastar, porque fazendo as contas, principalmente aqueles que investem em ações mais focadas em distribuição de dividendos, poderiam ter a sua rentabilidade afetada. Então, o que acontece? Existe no Brasil... Mas lembrando que eles vão pagar menos, né? Hoje eles pagam 34. Tá, não paga nada sobre o dividendo, mas a empresa já tomou 34. Na nova proposta, se for isso mesmo que for aprovado, vai ser 19 mais 14, então vai ficar disso. Mas tem uma lenda no Brasil, né, que fala, imposto é livre, dividendo é livre. É livre muito entre aspas, porque esse dinheiro já foi tributado, não é que a empresa diz. Vamos fazer uma breve lembrança do que aconteceu. Uma linha do tempo. Uma linha do tempo. Recapitulando. Direto do túnel do tempo. Túnel do tempo. O que acontece? Até 1995, o Brasil tributava empresas e sócios. Empresas sobre o lucro e sócios 15% sobre os dividendos recebidos. Aí o que aconteceu, Sammy Boy? A partir de 96, o dividendo deixou de ser cobrado do acionista por se considerar a dupla tributação. A empresa paga o lucro real, 15%. E se o mensal for superior a 20 mil, paga 10% adicionais. Além disso, a empresa paga contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, de 9%. 15% no caso das instituições financeiras. Ou seja, o lucro é tributado em pelo menos 34% na maioria das empresas, que são aquelas com ações na Bolsa de Valores. Por isso a gente veio falando aqui 34%. Isso, e mesmo os livros de finanças adotam aí 34%. O dividendo nada mais é a parte dos acionistas do lucro, né? Então a empresa tem lucro, ela pode reinvestir, pode distribuir. Quando ela distribui, faz isso. Mas lembrando que se você deixa na empresa, o que vale mais? Uma empresa que vale 200 ou uma empresa que vale 100 e pagar 100? Se tiver a mesma coisa fiscal, o cara pode realizar. Eu tinha uma empresa de 100,
virou 200, eu quero 100 de dividendo, eu vendo metade da minha posição. Então, dá para o acionista transformar a ação em dividendo. É claro que se você tiver valorização da ação, você vai pagar imposto como se paga hoje por DARFs, né? Como vai ser? Você vai pagar sobre o lucro, né? Claro que você tem várias ações, você soma todos, tem as regrinhas, depois você pode entrar aí na calculadora da Isinvest para conferir. A proposta do governo ainda não foi detalhada, mas um estudo da Unafisco, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, aponta que a cobrança de 15% para as empresas e que os sócios paguem o IR conforme o valor dos dividendos poderia levar à arrecadação de 59,7 bilhões de reais. Eles não detalharam a simulação, mas como não muda tanto, não sei se isso de fato pode acontecer. Me parece que é mais interessante, aí sim eu vejo um ganho, assim, a empresa vai falar, bom, se eu sou empresário, eu vou reinvestir na empresa, e aí gerando mais para a economia e gerando mais, gero obviamente mais impostos. Mas levando a proposta em consideração, você tem aquele ponto que você falou. Quem é aquele investidor no estilo Warren Buffett, que gosta de pagadores de dividendos, pode ter afetado. Mas isso não é algo exclusivo do Brasil, você tem em vários lugares do mundo. Então, você tem dois tipos de investidores que a gente pode simplificar. Você tem o cara que vai nos dividendos e o cara fala, beleza, não quero saber de dividendo, eu quero saber a valorização da ação, porque como eu falei, você transforma a valorização em dinheiro, caso você queira vendendo. Então a gente tem aí uma breve simulação, Samidana, para colocar em números algo deste papo todo, né? Seria reduzida a performance do investidor. Um exemplo, uma alíquota de 15% que a gente está falando aí, né? Sobre os dividendos, que são aquela parte do lucro distribuída para você, acionista. O que acontece? Se a pessoa investe 10 mil reais, recebe 10% de dividendos no ano, né? Nessa nossa simulação. Como fica com e sem imposto? Olha só, o investimento é de 10 mil, dividendos 10%, o imposto de 15%, o resultado atual é de R$1.000 de dividendos, sim, mas com o imposto o resultado será de R$850. Isso, claro que a gente está supondo aqui que a empresa teria o mesmo lucro a ser distribuído, que em tese, no caso da nova fase aprovada da reforma, você vai ter mais lucro, porque você vai pagar não aqueles 34%, e sim 19% de imposto. Hoje as empresas pagam 34%. Mas isso é só um exemplo para você entender como ficará. No último dia 9, o Paulo Guedes disse que a ideia é reduzir os impostos das empresas. Então, não é acrescentar apenas o dividendo, você vai estar redistribuindo. Ele garante que as empresas tendem a lucrar mais com essa carga tributária menor. Já os acionistas vão ser compensados com potencial lucro maior. É muito possível que fundos imobiliários, que hoje não são taxados nos aluguéis mensais, também passem a ter cobrança do imposto de renda, mas isso é só no campo da especulação, porque a gente só vai saber quando chegar à fase 3. E essa é uma discussão a respeito da qual a gente está falando aqui, taxar dividendos, parece muito nova para os brasileiros, gera toda essa controvérsia, essa polêmica, essa repercussão, mas ela é uma discussão comum em outros países. Entre os integrantes da OCDE, por exemplo, que reúne os países mais ricos e alguns emergentes, o mais comum é a empresa pagar pouco imposto e se tributar mais a renda. A gente trouxe alguns exemplos entre os países mais abonados, mais ricos. Então, olha só, Espanha, a alíquota é de 23%, França 26%, Alemanha 26,4%, Portugal 28%, Estados Unidos 29%, Reino Unido 38%, Austrália 47% e Irlanda 51%, Sami. A ideia, como se promete aqui, é de que é mais importante primeiro produzir riqueza para depois taxar. Por isso, a gente teria essas duas fases aí, diminuindo de 34% para 19% da empresa e aí subindo de zero hoje para 15% a alíquota sobre os dividendos. Você pode notar que a Europa adota taxações altas sobre a renda. E também é o caso dos Estados Unidos, Austrália e outros. Mas existem diferenças para alguns países menos ricos do próprio bloco. Então vamos pegar o caso aí, ó, Letônia,
0%, Grécia 5%, Eslováquia 7%, Hungria 15%, Eslovênia 27,6%, Chile 40%, México 42%. Então são dois comportamentos bem diferentes e a gente está sempre falando aqui da tributação sobre os dividendos. Então, quando a gente olha aqui, eu também estou olhando na tabela do computador, você vê assim que só Letônia, Grécia e Eslováquia estão abaixo aí do proposto aqui no Brasil, né? Então, acho que é uma tendência do mundo. É claro que não dá para ver o sistema tributário apenas em um imposto, e sim no arcabouço jurídico e tributário, e nesse sentido não me preocupa tanto, Doni Denúncio, mas é fundamental olhar o ambiente de negócios, porque hoje a gente tem, além da alíquota, que é muito discutível pela contrapartida que o governo nos dá, tem a questão da complexidade. Diminuindo complexidade, você tem processos mais claros, você tem um risco jurídico, né? Porque muitas coisas ficam aí numa área cinzenta, em que você não sabe se pode ser taxado da forma X ou Y. Isso tem um custo tributário, um custo para as empresas, que obviamente entra naquele monstro que se chama custo Brasil. A gente ainda está olhando do ponto de vista das propostas, tem que ver o que sai deste tubo. E o que vai ser aprovado, né? Aprovação, de mudanças, ajustes. Vamos ver. Porque o governo também faz assim, joga as ideias, vem como as pessoas respondem para depois fazer a proposta. Diante da proposta aí vai para todos os trâmites aí em Brasília necessários. Mas como é um assunto que interfere diretamente nos investimentos e nos investidores e também em todos os que acompanham aqui este canal, julgamos conveniente trazer à tona, fazer este brainstorm a respeito de toda essa situação, dessa potencial taxação sobre os dividendos, e tem aí, portanto, as duas ponderações. Por um lado, acaba tributando um recurso que ia livre, entre aspas, livre de imposto para o acionista, mas por outro lado, este imposto já está sendo cobrado lá na empresa e com isso a rentabilidade dela diminui, a eficiência dela diminui, então pode ser que quando você muda esse padrão, as empresas se tornam mais eficientes e o mercado, o ambiente de negócio também, a conferir, a ver, tomara que seja isso, né? Ficaremos de olho. Então é isso, Doni, um assunto um pouco chato, um pouco complicado, o editor deu para dar aquele negócio. Espero que tenha usado vários recursos sonoros, porque a gente sabe que o assunto é chato. Chato, mas importante. Que nem eu. Mentira, eu sou só chato. Então, com essa despedida um pouco emocionada, desejamos para você uma ótima semana e bora trabalhar. Tchau, tchau. Tchau.